Vamos começar então nosso estudo da carta de 2 Pedro, ou a segunda carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, que é muito mais longa, são 5 capítulos, nessa são só 3. Lembrando que os capítulos não são algo que Pedro incluiu na sua carta. Mas ele escreveu aos judeus messiânicos, aos judeus que são da dispersão, os que não estavam em Jerusalém, não estavam em Israel. São os judeus que foram dispersos, que viviam dentro do Império Romano. Então eles eram estrangeiros a Israel, mas eles eram da dispersão. Os judeus foram dispersos. A palavra é diáspora no grego. É uma palavra conhecida que nós usamos hoje também. Então são pessoas que conhecem o Antigo Testamento. E Pedro, ele faz menção ao Antigo Testamento várias vezes na sua carta. Por exemplo, será que eu anotei no comecinho aqui? Sim. No capítulo 13 ele faz menção aos profetas e aos apóstolos, os escritos dos profetas e os escritos dos apóstolos. E também ele fala bem no finzinho do 3º capítulo, ele fala algo em relação às escrituras e como se as cartas de Paulo também fossem escrituras. As cartas de Paulo já estavam circulando, porque Pedro escreve lá para o ano 66 depois de Cristo, um pouquinho antes do seu martírio. E ele, dentro dessa carta, ele fala que ele já escreveu uma carta anterior, fala que essa é a segunda carta, então nós sabemos que são só apenas 2. E se houver uma terceira, veio depois dessa. Ele menciona algumas curiosidades, por exemplo, que Paulo fala difícil, nós já sabemos, né? Porque em vários lugares nós estudamos que Paulo fala como vocês são nécios, como vocês são crianças, como é difícil ensinar algo mais para vocês. Vocês não conhecem nem o básico, como é que eu vou aprofundar, né? Como nós vamos mergulhar no mais profundo? Então, Pedro reconhece que a mesma dificuldade que nós temos hoje, eles tinham também naquela época. Paulo não era fácil de ser compreendido para o crente carnal. Nós temos dificuldade de entender a Paulo, que nós não andamos no Espírito. E tudo que ele escreve, poxa, o cara foi arrebatado, ouviu coisas inefáveis que ele nem conseguiu escrever. O pouco que ele escreveu, nós já não conseguimos compreender. Mas são tesouros para a nossa compreensão. São pepitas de ouro dos tesouros que Deus escondeu para os reis descobrirem. Lembra? Provérbios 25:2. Tá ficando favorito já esse. Eu tô mencionando quase a 4ª aula que eu menciono, hein? E é por isso que a gente está estudando esses livros, né? Essas cartas. Para nos aprofundarmos e buscarmos primeiro o reino. E aqui, hoje, nós vamos estudar algumas coisas que são pertinentes a isso. E nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que nós buscamos é Jesus. Tudo aponta para Jesus. É conhecer a Ele. Se tudo que nós lermos nos levar a ter uma vida boa, mas nós não conhecermos plenamente ao nosso Salvador, não vale para nada, porque só Ele pode nos salvar, e não o conhecimento a respeito dele, mas sim o profundo conhecimento íntimo, quase como um esposo conhece sua esposa, nessa intimidade, de conhecer o bater do seu coração. É assim que nós precisamos conhecer o nosso Salvador. Então vamos pular direto para 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Ele dá o cumprimento, né? Ele cumprimenta normalmente o povo que vai receber a sua carta. E ele diz no 3, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, que se aproxima à semelhança de Deus, né? A piedade é algo que nos assemelha ao caráter dele. Então, o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida. Pelo poder de Deus nós recebemos a vida. Tudo que tem a ver com a vida, nós recebemos por meio do poder de Deus. Vida abundante, vida no Espírito, não somente a vida do nosso corpo que nós estamos respirando, essa vida também, mas especialmente a vida abundante e a vida eterna que nós temos pelo nosso Espírito vivificado. E isso vem pelo quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, como eu disse, o conhecimento de Jesus é que gera a vida em nós. Conhecimento profundo. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aí, se eu pedir para alguém resumir esse versículo, tem que ler umas 15 vezes de novo. Vamos lá. Qual é o nosso problema muitas vezes? Nós lemos. Quantas vezes eu já li a Bíblia inteira? Não sei, uma vez por ano, todos os anos da minha vida. Mas por que não conheço as pepitas? Por que não conheço a revelação do pleno conhecimento? Porque eu não presto atenção no que eu estou lendo. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ele nos chamou por meio de sua glória e virtude.
Porque Ele plantou a sua glória e a sua virtude em nós desde a nossa criação. Nós perdemos essa glória e essa virtude e hoje nós temos a restituição pelo sangue do Cordeiro e desse modo Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Eu preciso dessas promessas, vírgula, para quê? Para que por meio dessas promessas eu me torne participante, que eu seja igual a Deus, parecida com Deus, participando da natureza divina de Deus. Então, peraí, eu preciso saber o que são essas promessas, porque elas são grandíssimas e preciosas. E é por meio dessas promessas que eu me torno participante da natureza divina. É como se eu tivesse sido extraída de Deus e eu vou participar de Deus de novo. Por meio dessas promessas, que são grandíssimas. Então, quais são essas promessas? Quem pode me ajudar a compreender quais são essas promessas? Que promessas são? Mas eu quero saber o que são as promessas. Que promessas são essas que me fazem participantes da natureza divina? Ninguém é participante da natureza divina. Mas o que tem nessa promessa de salvação? Tem vida plena. Mas como que a promessa pode me fazer participante? Eu acho que salvação engloba quase tudo, mas me dá uns específicos da salvação que fazem com que você fique parecido com Deus, ou que faça você ser enxertado novamente como participante da natureza divina dele. Vida santificada é uma consequência dessa natureza divina. Dentro da salvação existe o sangue do Cordeiro, existe a redenção, existe a santificação, que é um dos resultados. Então, me lembrei um versículo quando eu estava lendo disso. O Espírito Santo dá a promessa. Porque no versículo 3 diz que o seu divino poder, o divino poder de Deus é manifesto pelo Espírito de Deus. Existe um poder da cruz, que foi o poder de Jesus nos reatando, nos dando um caminho de reconciliação. Então, a promessa do Espírito Santo, o que nós tínhamos e não temos mais agora? O Espírito Santo. Nós tínhamos o nosso espírito vivificado por causa da habitação do Espírito Santo em nós, por causa do vestir e do revestir da glória que é Jesus. Então nós quando descemos do Éden, nós perdemos as vestes, a coroa, nós perdemos a glória de Deus e nós perdemos, por causa da glória, nós perdemos o Espírito, porque o Espírito Santo não pode habitar num invólucro que não tem a glória. E pela promessa do Espírito Santo e pela promessa da obra da cruz, que é a obra da salvação, que na verdade a promessa é a obra da salvação, a consequência é a nossa salvação. Nós, por meio do Espírito Santo e da obra da cruz, nós conseguimos voltar para a casa do Pai e de novamente matar a velha natureza e ter a natureza divina restituída, que é o que nós estudamos em Colossenses e Filipenses e 1 Pedro, o efetuar da nossa salvação. Promessas que nos fazem participantes da natureza divina, a restauração do DNA de Deus em nós. Lembra? Nosso DNA ficou torcido por causa da iniquidade que entrou na queda. E Jesus veio distorcer, ele veio, distorcer fica estranho, ele veio endireitar novamente o nosso DNA, endireitar os nossos caminhos para que não sejam mais caminhos de iniquidade ou caminhos de injustiça, que são mais ou menos sinônimos, para que tenhamos caminhos de retidão, caminhos de justiça. Por isso que nós precisamos buscar primeiro o reino, porque as promessas, elas nos levam de volta para o reino. E Jesus é o reino. Então nós buscamos a Ele, Ele restitui a glória e restitui o Espírito Santo, restitui a divina natureza. E nós nos tornamos participantes da natureza de Deus, mais e mais restaurados à sua imagem e semelhança. Agora, não terminou aí o versículo. Diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós vemos essa palavra concupiscência em tudo quanto é lugar. É uma palavra complexa. Ela quer dizer, muitas vezes ela é traduzida como cobiça e muitas vezes ela é traduzida como luxúria. Mas ela é como se fosse a carnalidade, é um desejo carnal ingovernável. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Esse desejo, ele faz parte da concupiscência em nós. Então vamos lá. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. Então pela concupiscência, pelo desejo carnal, entra a corrupção no mundo. Escapado da corrupção, vírgula, pela concupiscência há no mundo. Então nós estamos falando que a corrupção há no mundo pela concupiscência. Mas por que você tem que entender a ordem das coisas, o que veio primeiro, o que veio depois? Porque muitas vezes nós não conseguimos entender por que nós pecamos
porque nós simplesmente não buscamos ler a ordem que está na palavra. Por que é importante uma ordem ou um modelo? Por exemplo, o tabernáculo de Moisés. Deus estabeleceu uma ordem. Ele falou: Moisés, eu quero criar uma maneira de vocês estarem na minha presença. Se você quiser dar uma olhadinha rápida, abre sua Bíblia lá em Êxodo. Nós temos estudado as cartas do Novo Testamento, mas se nós não compreendermos, Êxodo 29, se nós não compreendermos o que veio antes de tudo isso, às vezes nós não compreendemos como é a mente de Deus, porque é uma mente de reino, não uma mente humana como a nossa. Então, se você dá uma olhadinha em Êxodo 29, versículo 42, diz assim: Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Deus marca um encontro com um povo, e para que ele venha se encontrar com o povo, ele estabeleceu um modelo. E lá em Êxodo, entre o 26 e o 30, ele dá para Moisés, os capítulos, 26 e 30, ele dá para Moisés o modelo do tabernáculo. Então, no tabernáculo tinha que ter um lugar que tinha incenso continuamente subindo diante de Deus. Nós sabemos que o incenso representa as orações dos santos. Tinha que ter a arca da aliança, tinha que estar ali. As lâmpadas da menorá tinham que ser acesas continuamente, elas não podiam ser apagadas. Isso tudo fala de um modelo, fala que eu quero habitar e me encontrar com vocês num lugar onde vocês se oferecem para mim 24 horas por dia, continuamente. O lugar de habitação do Senhor não é uma casa que se encontra com Ele uma vez por semana, lá fora no átrio. Não. O tabernáculo de Deus que somos nós, e Pedro vai usar essa palavra um pouquinho mais pra frente aqui na cara, esse tabernáculo, ele usa essa palavra por um motivo. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, Deus falou: olha, eu quero habitar no meio do meu povo, e por isso você vai construir um tabernáculo, Moisés. E muito lá na frente, depois de uns 2.000 anos, 1.400 anos, você vai compreender por que você é um tabernáculo. Porque eu vou fazer um modelo aqui como uma sombra de uma realidade maior. Então nós hoje, se formos de fato tabernáculos do Deus vivo, há oração subindo de nós, há intimidade subindo de nós, há adoração constante subindo de nós, há um lugar onde nós nos lavamos constantemente, nos arrependemos diante do Senhor. Então nós somos uma habitação cheia do Espírito Santo 24 horas por dia, se é que nós temos entendimento disso e quer ser um tabernáculo do Senhor. Então vamos voltar lá na concupiscência, que eu não sei nem porque eu entrei no tabernáculo no momento. A concupiscência é um desejo carnal, ingovernável, um desejo maligno, uma cobiça, uma imoralidade. É um desejo que pelas coisas das trevas. Como se eu desejasse aquilo que é ruim, aquilo que não é a verdade de Deus. Nós que nos envolvemos no mundo, com as coisas, no mundo espiritual das trevas, nós sabemos o que é isso. É uma atração pelo desconhecido das trevas, sem saber que aquilo é trevas. É como se fosse nem sei te explicar, mas é uma atração que nós não temos muitas vezes pela palavra de Deus, que é um engodo. E naturalmente, por causa do DNA distorcido, da iniquidade que há em nós, naturalmente a nossa propensão é iníqua. Então ela é para as coisas da carne. Se nós, quando nos convertermos, se no momento em que porque nós nascemos no mundo, mesmo que nós não tenhamos nos envolvido com essas coisas, nós nascemos no mundo. E nós estamos sendo bombardeados constantemente por essas coisas no mundo espiritual das trevas, porque o nosso espírito está morto em delitos e pecados. Então, mesmo sem termos esse envolvimento, a iniquidade está em nós. No momento em que nós começamos a descobrir Jesus e começamos a buscar a luz, Ele começa a lançar a luz dele dentro de nós e começa a mostrar aonde há iniquidade, transgressão, pecado, injustiça dentro de todas as camadas do nosso ser. E então começa uma jornada. Peraí, eu sou iníquo, eu nasci assim. Mesmo estando dentro de um lugar chamado igreja, eu nasci com iniquidade. Então o Espírito Santo precisa me mostrar na minha jornada de efetuar a minha salvação em Deus. Ele precisa me mostrar aonde está a minha iniquidade, aonde está o pecado e a injustiça na minha vida.
Sim, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos mostre. Por quê? Porque não é algo automático. Uma simples admissão de eu sou pecador, eu preciso de Jesus, não é suficiente para arrancar toda a raiz de iniquidade de dentro de nós. Por isso que é uma jornada do efetuar da nossa salvação. A santificação, o constante crucificar do velho homem, matando a velha natureza, para que nós tenhamos restaurada em nós a divina natureza do Senhor, para sermos participantes dela. Então, o nosso desejo, ele é naturalmente pelas trevas. O nosso desejo é pelas trevas por causa da iniquidade que há em nós. Então, esse desenvolver do desejo pelas coisas da luz é o trabalhar, o efetuar da nossa salvação, como nós vimos na outra carta. Agora, essa palavra concupiscência, por uma coisa que é curiosa, né? Em Marcos 4,19, para quem trouxe Bíblia e caderno para anotar, Marcos 4,19, a mesma palavra que Jesus usa numa parábola. Lembra da parábola do semeador? Uma cai à beira da estrada, outra o pássaro come e uma cai no meio dos espinhos, que sufocam a palavra, que é a semente. O que é esse meio dos espinhos? Aí Jesus fala assim, os cuidados desse mundo, o engano das riquezas, e a terceira coisa é a mesma palavra que concupiscência, as demais ambições. As coisas que nós buscamos, que não são do reino, nós buscamos cuidados deste mundo, nós buscamos suprir as nossas necessidades, que Deus diz que não é pra gente buscar. Porque se nós buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas, não é? Isso inclui as nossas necessidades. Isso não quer dizer que você vai deixar de ter necessidade, mas você vai buscar, o seu foco estará no lugar correto, e é esse foco que é Jesus que vai suprir as suas necessidades. Faz parte de fé do Espírito, faz parte de confiar nele. A segunda coisa que ele fala é o engano das riquezas, que nós achamos que nós vamos, né, que a riqueza é um bem. Muitas vezes a riqueza, ela é um engano, porque ela nos tira do caminho, que nós não sabemos ser bons administradores daquilo que Deus nos dá para alimentar o próximo, para abençoar o próximo, né? Como diz o Juliano Som naquela pregação, para eu comprar o meu centésimo par de sapatos e não para, né, dar de comer para o pobre. Nós precisamos aprender, termos a redenção dessa área das nossas vidas também, de aprendermos a ter o suficiente. Ninguém precisa ser mendigo, mas termos o suficiente, mas darmos mais, para que nós façamos justiça para aqueles que estão ao nosso redor, que é a raiz da palavra tzedakah, que é a nossa palavra para oferta. Dar uma oferta é fazer justiça para com o nosso próximo, que não tem tanto quanto nós. E aí ele fala, as demais ambições, mas você não pode ter ambições, você pode, contanto que você esteja buscando primeiro o reino, e essas ambições sejam as ambições do Espírito para o reino. E aí as outras coisas todas, as riquezas, os cuidados das necessidades e qualquer outra ambição, ele vai te dar. Então a concupiscência, ela nos engana e nos leva a buscar todas as coisas das trevas acima das coisas da luz. E nós não sabemos que estamos buscando coisas das trevas, porque nós não temos o discernimento no Espírito daquilo que é luz e aquilo que é trevas. Às vezes não precisa parecer uma coisa ruim, né? O diabo se veste de um anjo de luz. E é a mesma palavra usada com referência a fazer a vontade do diabo. Sabe aquele texto que Jesus fala, o seu pai, o diabo? Você faz a vontade dele, o seu pai, o diabo. A fazer a vontade é a mesma palavra no grego usada para concupiscência. Então, se nós lermos as cartas de Paulo e as cartas de Pedro, João, eles falam de concupiscência como se fosse a coisa que abunda, superabunda dentro da igreja. Não nos esqueçamos que eles escrevem para crentes. Ou seja, eles estão escrevendo para nós, que nós temos essa maldita concupiscência, esse desejo maligno para as coisas do mal. E que nós precisamos empregar toda a diligência em acrescentar fruto do Espírito ao buscarmos o reino, porque nós estamos dentro de uma corrupção. E Ele quer nos arrancar dessa corrupção. E simplesmente de enxergar o caminho não é suficiente. Nós precisamos entrar no caminho e andar por ele. E andar pelo caminho que é Jesus produz frutos. Então aí Pedro continua e ele diz assim, por isso mesmo, gente, olha, eu tô lá em 2 Pedro 1, já lemos o 3 e o 4, e ele fala, olha, vocês têm uma promessa imensa que vai levar vocês a serem participantes da natureza divina, porque vocês, afinal de contas, já escaparam da corrupção. Então, vamos ver qual é o fruto de vocês terem saído das trevas. Vamos ver se a gente saiu direito, se a gente está meio que no meio do caminho ainda. Acho que estamos quase todos no meio do caminho. Alguns mais no comecinho, outros mais no final. Eu sempre digo isso. Por quê? Para que nós não nos enganemos. Se eu estiver saindo do Egito,
É melhor do que eu achar que eu tô na Terra Prometida e não saber que eu tô saindo do Egito. Estar saindo do Egito é muito bom, contanto que eu saia e continue a minha jornada. Então vamos lá. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade. Então, peraí, eu já tenho fé. Que fé é essa? É uma fé da minha mente, da minha alma ou uma fé do meu espírito? É a fé do meu espírito, não é uma fé da minha alma. Agora, eu tendo a fé, que é o primeiro passo para minha salvação, despertei. O meu espírito entendeu o que precisa. Não é eu acredito em um monte de coisa, não. Eu entendi, parece que cai um entendimento dentro do nosso espírito e ele fala, esse é o caminho. E testifica, né? A palavra diz que testifica no meu espírito, testifica com o espírito. Essa é a fé dos então, já tendo a fé, e nós vamos acrescentar a essa fé a bondade. Puxa, eu estou sendo bondoso para com o meu próximo no escritório. Estou sendo bondoso para com o meu próximo, sei lá, no ônibus. Eu estou notando a presença do caixa no supermercado com uma pessoa viva, que está sentada ali há um tempão, às vezes ouvindo um monte de desaforo. Estou notando, estou sendo bondosa para com as pessoas. Tem pessoas que é mais fácil a gente ser bondoso com outros, né? É mais fácil sermos bondosos com os estranhos. Mas pode começar com os estranhos. E começa a levar essa bondade para dentro da sua casa, que é o lugar mais difícil de nós sermos bondade. Bom, você começou a ter essa bondade, vamos acrescentar algo nisso. Vamos acrescentar o conhecimento. Que a bondade, ela vem de nós entendermos que Deus é bom. Isso é uma revelação. E compreendendo a bondade de Deus, a bondade com a qual eu serei bondosa para com o meu próximo, é a bondade de Deus. A bondade dele, que ele é bom. Com isso, eu consigo, com a bondade de Deus, sondar a palavra e obter conhecimento. Com a perspectiva dele, não só com a minha. É legal a gente aprender geografia, história, arqueologia. São ciências exatas, que a gente consegue, mais ou menos exatas, pelo menos nós temos registros e nós conseguimos verificar, puxa, Jesus existiu mesmo, tá lá o lugar, tá lá a marca no chão, tá lá a moeda que fala, que conta a história. Mas o conhecimento no espírito é aquele que gera vida. Então vamos acrescentar a esse conhecimento o domínio próprio. Porque afinal de contas o conhecimento da palavra, ele nos lava e tira a nossa impulsividade. E nós vamos aprender a dominar a nossa alma e sujeitá-la ao Espírito que está ligado ao Espírito Santo de Deus, que nos reconcilia com Deus. Vocês entendem a maneira como é possível processar a palavra? Né? Mais do que ler e chegar no fim de um trecho e falar, não entendi nada, não captei nada, não me serviu para nada, não fui transformado. Mas se nós permitirmos o Espírito Santo nos mostrar as pepitas, nós saímos cheios de tesouros no Espírito que transformarão a nossa alma. Você está aqui? Depois tem sabatina no fim, tá? Vamos acrescentar ao domínio próprio a perseverança. Vamos aprender a buscar com mais diligência. Let's press in and press through. Vamos perseverar, tem uma outra palavra, perscrutar, vamos pressionar, vamos insistir, persistir. Né? Buscai, não fica só em um buscai. Né? Porque nós vamos de glória em glória, então nós temos que buscar. Né? A viúva que importunou o juiz, ela importunou a noite inteira, até ele abrir. Agora, se ele era um cara não tão bom, o nosso papai nem leva tanto assim para nos atender. Mas muitas vezes a prova da nossa fé e da nossa sinceridade, confiança para com ele, eu acho que ele fala, será que ela quer mesmo essa pipa? Será que ela está disposta a pular dessa altura? Né? Lógico que uma pipa não é nada de muito importante, mas papai tem coisas para nos dar, né? Provérbios 25:2 fala que ele esconde coisas que são para nós, porque ele não quer que os outros encontrem. O mundo das trevas busca o conhecimento do sobrenatural. E Pedro fala assim que malditos são aqueles que buscam esse entendimento, e aqueles que buscam esse entendimento, na igreja, maldito é aquele que não enxerga e despreza o conhecimento das coisas sobrenaturais. Fala isso na carta dele, olha, vocês desprezam os dominadores do Espírito. Nem os anjos do Senhor não desprezam as forças espirituais do mal no Espírito. O juízo sobre eles vem de Deus, mas nós precisamos estar atentos porque eles existem. Mas aqui diz, os anjos são muito maiores e que estão conosco. Então ele diz isso não para nós temermos, mas para nós não relevarmos a importância alguma. Existe, e o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Na criação, a realidade maior é a do mundo espiritual. Para nós
que não enxergamos o mundo espiritual por causa da queda, a realidade maior é o que nós sentimos, vemos, tocamos e ouvimos. Jesus veio restaurar a realidade superior. Quem é mais real? O Hildo ou Deus? A Tati ou Deus? Quem é mais real? É Deus. Porque se não fosse Deus, a Tati não existia, nem o Hildo. Então quem é mais real, de fato, é Deus. E ele é Espírito. Então a realidade maior, nós somos criados na interação total no Espírito e com acesso ao natural. O que aconteceu na queda foi uma inversão disso. Nós perdemos o principal e ficamos com o secundário, que é o físico que nós vemos e enxergamos hoje, tocamos, sentimos, ouvimos, cheiramos. Jesus veio restaurar a realidade maior de que o que é invisível, o que é incorruptível, Paulo diz. E Pedro vai mencionar isso também. É mais real do que o que é corruptível, o que está se desfazendo, o que está se decompondo e que começou a decompor-se por nossa culpa. Bem, vamos continuar. A palavra corrupção nesse mesmo versículo quer dizer exatamente isso, o que se decompõe. O que está, nós escapamos da corrupção, não é? O mundo, nós estávamos no incorruptível, passamos para a corrupção, perdemos o que nós tínhamos, que nos dava a incorruptibilidade, a vida de Deus, o DNA de Deus. Lembra, a nossa vida era uma vida eterna. Nós perdemos a eternidade, a glória, o Espírito, a vida. A natureza e a terra estão sujeitas ao domínio do homem. Tudo que estava sujeito ao nosso domínio entrou em decomposição, em corrupção, em iniquidade junto conosco. Importante entender isso, porque lá no fim Pedro vai falar da terra, que também tem um destino para o fogo, porque é o juízo de Deus. E depende de nós a restauração. Jesus restaura-nos, nos reconcilia e nós vamos restaurar a terra. Não apenas fisicamente, principalmente espiritualmente, que é a realidade maior a qual a terra física vai corresponder. Então nós entramos nessa corrupção. Então toda essa concupiscência e essa corrupção vão andar juntas, de mãos dadas. Isso faz parte da nossa velha natureza por causa da queda, que nós nascemos com ela e nós todos os dias lutamos para deixá-la cravada na cruz e seguir adiante de glória em glória. Romanos 6,12, para quem está anotando, diz que ceder às concupiscências e os desejos malignos é uma consequência do corpo do pecado reinar em nós. Nós caímos, lembra da roupa de mergulho, que é aquela roupa da glória, que a gente teve numa visão uma vez, que a Paty, quando ela estava aqui? Quando nós estávamos em Cristo, estávamos vestidos e revestidos dele. Quando nós caímos, nós perdemos a roupa e ficamos nus. Perdemos a vestimenta de Cristo, de glória, e ficamos pelados da glória. E recebemos uma roupa do pecado. Essa roupa do pecado, quando ela reina em nós, Romanos 6 chama de corpo do pecado. É como se fosse um corpo sobre o nosso corpo, numa dimensão de trevas. Esse que faz eu não fazer o que eu quero fazer e eu fazer o que eu não quero fazer e não fazer o que eu quero fazer. E ceder às concupiscências, vamos dizer que eu estou numa jornada e eu já venci algumas coisas. Quando eu retrocedo, quando eu caio em alguma coisa que eu já venci, eu entro debaixo do domínio disso. Ele vai falar isso lá na frente também. E isso nos vence e nos torna senhor. É o corpo do pecado que volta a reinar, governar sobre nós naquela área que nós havíamos vencido. Por isso é tão importante nós caminharmos juntos como corpo e não deixarmos de congregar. Porque você já não estava mais sentindo isso. Lembra? Você já tinha vencido isso. Então, é importante, eu insisto, às vezes parece que eu sou chata, né? É uma vez por semana só. Nem que a gente faça sempre por telefone. Até que nós tenhamos vencido aquilo de tal maneira que já não tem mais como voltar. Como um vício. Pra quem teve que trabalhar e lutar para vencer o vício, ele tem um tempo no começo onde ele precisa ter accountability. Precisa ter essa prestação de contas. Senão ele cai. Sozinho ele não consegue. Mas, depois de um caminhar, depois de um certo tempo, aquilo vai solidificando, até o ponto de que ele pode estar no meio de uma sala inteira de fumantes e não faz nada. Mas cada um tem esse momento e nós precisamos aprender a solidificar isso em corpo, onde está a força na unidade. Há coisas que nós vencemos rápido e há coisas que nós demoramos um pouco. Eu creio que, eu não vou falar que Deus faz isso, Ele não faz, mas Ele permite muitas vezes para que nós aprendamos a viver em corpo. Porque senão vai cada um pro seu lado e eu sou perfeito rápido, né? Eu não aprendemos a depender uns dos outros e isso não é saudável, especialmente quando a gente não sabe comer bem ainda, né? Criança que não sabe comer bem ainda vai se aventurar à mesa sozinho, não vai comer quase nada.
Não, vai comer pela orelha, mas dentro da boca de fato vai entrar pouca coisa. Mas ela quer brincar de comer, mas ainda tem que ter alguém ali que dá de comer. E algumas coisas que nem arroz, feijão, ela vai comer sozinha, com a mão. Mas ela vai acertar, pegar o grãozinho e enfiar na boca. Talvez não seja o suficiente, mas é algo. Então ela já aprendeu que aquilo pode pôr na boquinha que é bom. O corpo vai processar. Mas há outras coisas como a carne, por exemplo, que não adianta. Ele vai pegar aquela coxinha, vai lamber, mas não tem como. Então nós precisamos, não é a dependência em tudo, mas é olha, eu preciso de você aqui, e eu preciso de você aqui. Então juntos você me ajuda aqui, e você me ajuda aqui, e nós conseguimos caminhar. Essa mesma palavra, a gente estava falando de concupiscência, né? Se você quiser anotar, tá em Romanos 7, versículo 7 também, tem esse termo, dentro de um contexto importante. Um dia eu gostaria de estudar Romanos, mas com a frequência que nós temos de vai e vem, Romanos é muito difícil de estudar sem ter uma consistência. Ele é muito profundo, ele é carne mesmo, ele é no espírito. E eu um dia pensava, papai nos dá uns 2 sábados e nós conseguimos as mesmas, uma meta, né? Que seria tremendo, Romanos, para nós vivermos o reino, nós precisamos viver no espírito. E para isso a gente tem que se aprofundar, não tem como, né? Romanos 13, 14 também é muito importante, porque fala daquilo que nós mencionamos agora há pouco, de nos vestirmos de Jesus Cristo, para não dar lugar, sustentar, alimentar, nutrir a concupiscência. Então nós podemos alimentar a concupiscência se nós não nos vestirmos de Jesus. Mas que linguagem ilustrativa é essa? Como é que eu vou vestir Jesus? Pois é, se eu viver no natural, não tem como vestir Jesus. Se eu aprender a entrar no espírito, nós conseguimos ver as vestes, né? As pessoas olham e você tá, meu Deus, que roupa é essa? Né? E vestidos da glória, vestidos e revestidos, pra quê? Pra não cairmos. Então, por que eu caio toda hora? Puxa vida, faz tudo direitinho. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser a pessoa mais moralista da face da terra, mais correta. Se você não estiver vestido no espírito, você vai cair e alimentar a concupiscência, a cobiça, a luxúria. Gálatas 5,16 também nos fala do antídoto. O antídoto da concupiscência é viver no espírito. E nós aprendemos como que funciona, né, o pecado, como que começa onde, aí ele dá a luz, e, né, você concebe ele. Você precisa compreender isso. Leia Tiago, o primeiro capítulo fala tudo sobre isso, versículo 13 a 18. Tiago 1, de 13 a 18. O antídoto da concupiscência para vencer, para não deixarmos a concupiscência dar a luz. A cobiça, ela dá a luz. O pecado é gerado quando a cobiça produz algo. Quando eu tenho uma atuação, uma ação que produz um fruto. Viver no espírito não me permite isso. Muito bem, falando de promessa ainda, 2 Coríntios 3,18 é um texto que um dia eu gostaria de estudar com vocês, algumas coisas que remetem ao Antigo Testamento, porque sem ele nós não conseguimos entender o Novo. Vamos abrir lá, um texto muito bonito em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, lá no finzinho. Para compreender esse texto de capítulo 3 inteiro, a gente precisaria voltar lá em Êxodo. Como nós não temos tempo, nós vamos ler apenas o que se refere. Olha o 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aqui ele vai falar de véu, o véu que é retirado, porque e Pedro fala disso também, que nós somos cegos, né, como cegos conduzindo a outros cegos, porque falamos de coisas que nós não entendemos, né? Como um pastor que não anda no Espírito, ensinando ovelhas a palavra de Deus, vai levar o logos que mata, a palavra que mata, e não o verbo vivo, o rema de Deus que gera vida. 18, mas todos nós, com o rosto sem véu, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, rosto descoberto, porque Moisés subiu o monte, voltou com o rosto refletindo glória, e o povo não conseguia olhar na cara dele, então ele teve que cobrir o rosto com um véu. Então ele cobria a glória de Deus que estava no rosto dele para o povo poder olhar para ele. E aqui diz que nós, em Cristo, nós poderemos olhar com o rosto, nós podemos ficar com o rosto descoberto, sem o véu, refletindo a glória do Senhor para todos. Porque nós somos transformados de glória em glória, em glória, em quê? Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então nós lemos lá em Pedro que é o poder de Deus, a promessa de Deus. O poder de Deus é o Espírito de Deus, o poder da cruz. E a promessa de Deus é o Espírito Santo da promessa e a obra da cruz. Vocês veem como fica tudo entrelaçado? Nós precisamos aprender a ler assim. Ontem eu li essa carta, hoje eu estou lendo outra, e eu estou me lembrando do que eu li
Exato, e você começa é como se você, exatamente, você liga os pontinhos, é como se você estivesse procurando numa mina e você acha uma pista, aí você cava mais pra direita e você acha uma outra pista, e até você encontrar o tesouro daquela revelação específica. Então nós vamos juntando vários lugares que falam na Bíblia da mesma coisa, aparentemente, porque muitas coisas parecem, mas o que tem esse texto aqui de rosto descoberto a ver com a promessa lá? Nada. Mas o Espírito Santo traz a memória porque há uma conexão. E Pedro vai falar disso também, que a Bíblia ela tem várias interpretações, né? E o problema dessas várias interpretações é que na carne elas levam a heresias. E que a Bíblia, você consegue achar contradições, né? O crente, muito crente, ele diz que não. Mas você consegue achar contradições. Mas no Espírito não existe contradição. Porque, por que Deus faz assim? Porque Ele está escondendo do mundo aquilo que não pertence ao mundo. O mundo não pode ter vida eterna. Porque senão há uma destruição eterna. Então Ele chama a todos, como Pedro diz aqui também, Ele chama a todos, todos são bem-vindos, mas os tesouros são apenas para os escolhidos, os que vêm, os que aceitam, os que dispõem a andar no caminho estreito, a mergulhar nas cavernas dos tesouros e descobrir os tesouros que são para os filhos, que são os reis. Amém? Todo mundo vivo? Efésios 4, 24... Eu pus só a referência de Efésios 4, 24, e aí eu ia por uma referência menor de contexto. Aí eu voltei, não teve jeito. Tem que ler o capítulo inteiro. E isso, eu não sei se quem está anotando essas referências todas tem tempo de chegar em casa e estudar depois. Mas olha, gente, vale a pena. Efésios 4 é algo fantástico. E o texto, o versículo 24 diz assim: pelo que deixai, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nos revestindo do novo homem quer dizer que existe um velho homem. Aqui ele está falando para crentes, certo? Muitos desses crentes são como nós que nascemos dentro da igreja. Como assim, Márcia? Eles não nasceram, não tinha igreja naquela época? Eles nasceram dentro do judaísmo, dentro da sinagoga. Eles conheciam a palavra muito melhor do que muito crente que vai à igreja todo domingo. Eles liam em casa e tudo. Então, é a mesma comparação, é o mesmo parâmetro. E é engraçado que ele fala, né, pra uma pessoa que nasceu em Deus, não deis lugar ao diabo. Puxa Deus, é possível? Sim. É engraçado que a segunda carta de Pedro, ela remete a tantas coisas que até isso ela fala de perder a salvação. Você nem teve, e quando teve, é possível você perder. Sim, porque nós estamos efetuando essa salvação dia a dia, até a vinda do Senhor, seja lá o que quer dizer isso. Exato. A cruz, nós temos que levar a nossa cruz todos os dias. A nossa cruz não é a cruz de Jesus, mas a nossa cruz, ela é algo que não é fácil, porque o caminho é estreito. Então, nós seremos rejeitados em esferas diferentes, nós teremos perseguição em esferas diferentes, nosso caráter será testado em esferas diferentes, né? E nós somos muito diferentes. Então, para cada um de nós, o forjar é doloroso, né? Morrer numa certa área sempre será doloroso, mas se faz necessário. Eu vou comparar uma coisa que é bem leve, mas um pianista que quer ser o melhor pianista, ele tem que, o sacrifício dele de abrir mão de muitas coisas para estudar é grande. E abrir mão de balada, de sair, de ir ao restaurante, muitas vezes de estar com a família, de fim de semana, de viagem, para ser o melhor naquilo que ele se dispôs a ser. É um exemplo de um sofrimento entre aspas, mas muitos é um sacrifício, entre aspas. Não correu sangue do cara, não é um chinês morrendo por Cristo, mas ele teve que abdicar, ele teve que sacrificar muitas coisas. Nós pouco sacrificamos para conhecer a Jesus, né? Nós às vezes estamos muito cansados, é real, nosso corpo fica cansado. Nós às vezes temos um pouquinho de melancolia e fica mole, né? E isso é uma coisa que é do velho homem, que precisa ser crucificado. Porque Deus fala da preguiça, né? A preguiça em buscar, a preguiça em trabalhar. É engraçado que Pedro ele pega o gancho de glória em glória e ele vem e começa a falar dessa, né, que nós teremos a natureza divina, e ele fala, olha, acrescenta isso, conhecimento. Aí nós paramos aí, né? Domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. Olha, o amor entre irmãos, o amor ágape. A palavra, o texto fala Filadélfia ágape no grego. Para quem já viu Igreja Filadélfia, é amor fraternal. Então é comunhão entre irmãos com o amor de Deus. É um amor fraternal, muito legal. Então nós temos que acrescentar essas coisas.
Tem que ter um amor, um carinho, como se você ganhasse mais uma pessoa na sua família de fato. E a Bíblia diz, né, que, como é que é, Débora, aquele texto que fala que um amigo é mais chegado do que um irmão, né? E isso dentro do corpo de Cristo é possível. Lógico que os nossos irmãos continuam sendo nossos irmãos e são aquela lixa que Deus gosta de, né? Aquela que sangra mesmo. Mas ela é necessária, porque ajuda a forjar. Nós não gostamos, ela é um horror. Ninguém precisa que isso exista, né? Mas já que existe, deixa Deus forjar, ser curado e ser liberto e ser, né, forjado para não ter que passar isso ad eterno na vida. Então, o fruto do Espírito é uma coisa constante, que tem que fluir de um andar no Espírito. Qual é o resultado de nós andarmos no Espírito? Olha que tremendo versículo 8. Pois se há em vós, se em vós houver essas coisas, que coisas? Perseverança, conhecimento, bondade, fé, piedade, domínio próprio, fraternidade, amor, todas essas coisas que nós mencionamos aqui em cima. Se em vós houver essas coisas em abundância, quer dizer que é por bondade em cima de bondade, fé em cima de fé, em abundância. Se houver, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos. No quê? Aonde que você não vai deixar de dar fruto? Tudo no negativo. No pleno conhecimento de quem? De Jesus. Qual é o nosso foco? Jesus. Buscar o reino é buscar Jesus. Mergulhar é mergulhar em Jesus. Revestir-se de glória é revestir-se de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito de Cristo. Cheio ao ponto de sermos participantes da divina natureza. Essa oração completa daquilo que Deus inventou. E que isso comece a refletir no nosso físico, no rejuvenescimento. As pessoas enxergarem a roupa, mas as nossas células físicas corresponderem. Né? Do meu joelho ser curado pela glória de Deus que me envolve, se é que me envolve. Né? Ou do Espírito Santo que está dentro de mim, se é que está dentro de mim, né? Que minhas células físicas comecem a corresponder, os olhos sejam curados, né? O cabelo pare de cair, né? As rugas se vão, o processo de corrupção sendo revertido, que essa é a nossa herança. Talvez nós não vejamos, mas nós não podemos deixar de buscar, porque buscar é para ter glória, 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 porque nós vamos de fé em fé, né? Mas se nós pararmos, permanecer firme num lugar, é bom quando você acabou de contar algo, e então você venceu algo, ou você descobriu uma nova pérola, e você começa a trabalhar aquilo, meditar naquilo, viver aquilo, ruminar aquilo. É o único lugar que é bom você estar firme. Venci algo, conquistei. Mas não fique ali por muito tempo. Ouça o Espírito, porque logo ele quer te levar. A nuvem de fogo, a coluna de fogo e a coluna de nuvem, elas paravam apenas por um tempo, mas elas seguiam adiante. E eles só ficaram 40 anos porque eles não aprendiam. Então eles retrocederam, muitas vezes. Que nós não sejamos os que retrocedem, amém? Que nós consigamos ir de glória em glória. Parou um pouquinho, ruminou, caprichou, deu certo, deixou crucificadinho ali, morreu, sepultou, ressuscitou. Vamos seguir adiante para a próxima. Próximo crucificar, próximo sepultamento e a próxima ressurreição. Para que nós possamos ir de glória em glória. Não adianta você só pôr a luvinha da glória. Tem que vestir o braço todo, né? Não adianta só o capuz, tem que pôr o casaco todo. Não adianta só pôr a meinha. Tem que vestir a calça. Nós temos que ser completamente revestidos de glória em todas as áreas. E isso a gente só tem que se olhar para Jesus e buscar Jesus. Tudo é por Ele, nele, para Ele. Amém? Não é nem... It's not about us. Não é a nosso respeito. Eu não busco para ter respostas, para suprir as minhas necessidades. Eu busco porque Ele é demais. Porque Ele é sublime, porque Ele é majestoso, porque Ele é excelso. Eu nem sei o que quer dizer isso, mas eu sei que Ele é. E Ele é tremendo. E eu busco porque Ele é. Eu sou. Eu sou o eu sou, é ser. Eu não busco porque ele faz um monte de coisa legal pra mim, porque aí é a meu respeito. Eu busco porque ele é. E ele é merecedor de eu buscá-lo, de eu amá-lo, porque ele me ama incondicionalmente e eu mereço o inferno, eu sou um lixo. Então eu busco e eu sei que em algum momento eu não vou mais ser um lixo. Mas não é por isso que eu busco, mas eu sei que essa é a consequência. Então a nossa motivação, ela nos limita. Porque quando nós buscamos a palavra, ler a palavra, por exemplo, para nós obtermos uma resposta de alguma coisa, nós limitamos Deus. Extremamente egoísta, egocêntrico. Exato. E isso é a alma no trono, que é o que tem hoje. Nossa velha natureza reinando, né? O corpo do pecado reinando em nós. E a transformação é o Espírito reinando. Jesus reinando em nós e todo o resto, a alma, a mente, o coração, o corpo, o espírito do homem, todos rendidos
a Ele, movendo-se nele, fluindo nele. Sem os olhos no próprio umbigo. It's all about knowing Him. Tudo é a respeito de conhecer, tudo remete a conhecê-lo. Então nós podemos ver, o fruto do Espírito sempre nos mostra onde nós estamos, né? E essa listinha que ele deu aqui faz parte do fruto do Espírito. Mas aquele, isso quem tem essas coisas, certo? Nós temos fruto no pleno conhecimento de Jesus. Mas aquele em quem não há essas coisas, ele é cego. E ele só vê o quê? O que está escrito aí na sua versão? Ele só vê o que está... Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, a menos que discípulo da publicação dos seus antigos pecados. É esse mesmo, é que eu não pesquei a sua palavra bem aí no meio. Ele vendo somente o que está? Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Tu parou. Nada vendo ao longe. O que está aí? Paulinha, nem abriu. 2 Pedro 1:9. Rildo, o que está aí? Todavia, se alguém não só vê o que está perto. Para, só vê o que está perto. O seu também fala isso, mãe? Débora, o seu fala isso também? Só vendo o que está perto? Nada vendo ao longe ou vendo só o que está perto. E esse, ele é cego. Ele vê o que está perto. O que a gente estava falando antes? Que nós vemos o que é natural. O que está perto, eu estou vendo aqui, eu estou ao alcance dos meus olhos. Mas o que está no Espírito, eu não enxergo, porque eu sou cega no Espírito. Mas Jesus veio para jogar luz em todas as trevas que havia em mim. E em tudo que há trevas, para me abrir o mundo espiritual. Eu havia perdido o contato com o mundo espiritual e agora eu ganho esse contato novamente. Essa dimensão me é aberta novamente em Deus, não nas trevas, em Deus. Então eu não sou mais um cego guiando outro cego. E eu estava falando, muitas vezes nós ensinamos a partir de coisas do Logos. O Logos, sem o Espírito, ele mata. A Bíblia diz que a palavra, letra, ela mata, ela confunde, ela gera heresia, ela gera religiosidade, ela gera ritual, ela gera legalismo, né? Religiosidade, legalismo e rigor, né? A pessoa, ela tem que fazer a novena rigorosamente, religiosamente e legalistamente, senão ela não alcança aquilo que ela precisa ter. Isso é ser cego, é enxergar só o que está aqui, e é uma distorção da palavra. Nós distorcemos as verdades da palavra. Deus nos deu alguns, entre aspas, rituais para nos ensinar algumas coisas, mas o nosso foco não é, o fim não é o ritual. O fim não é se reunir todas as semanas. Não deixem de se reunir. O fim não é esse. A reunião é para encontrar com Ele, né? É a respeito do relacionamento, não é a respeito do modelo, né? Vocês vão construir um tabernáculo, mas não fiquem presos no tabernáculo, fiquem presos em mim. Eu sou o Deus que vai morar nesse tabernáculo. E se eu quiser, eu vou embora. E foi. Nos dias que Davi foi reinar, ele não encontrava a glória de Deus, a presença de Deus. Ele teve que catar, teve que buscar, teve que procurar, Senhor, onde você está? Vem reinar comigo, Deus. Muitos de nós temos um tabernáculo vazio da glória, vazio da presença de Deus. E isso é pior do que ser um tabernáculo mundano. Porque nós nos enganamos e não entraremos. Eles não estão enganados. Eles não estão achando que tem. Exato. Eles estão enganados, mas não acham que tem algo que não tem. Nós achamos que temos algo, muitas vezes não temos. É a mesma história que eu falei antes. Eu penso que eu estou atravessando o Jordão. Eu não cheguei nem no Mar Vermelho ainda. Mas se eu souber que eu estou chegando no Mar Vermelho, eu vou correr para alcançar o Mar Vermelho. Vou mergulhar no batismo. Vou deixar o velho homem para trás. O homem, ele é muito prone, ele é muito dado, propenso a rituais. Faz parte. Existem modelos celestiais. Nós podemos usar o modelo como um fim, e aí eu saio da presença, ou eu posso ficar na presença e usar o modelo como um meio, não um fim em si mesmo. E então eu consigo não idolatrar e me fechar dentro daquele modelo. Por quê? A palavra me dá licença para isso? Dá. Deus construiu o tabernáculo, mas Davi tirou a arca do tabernáculo e colocou numa tenda. E o tabernáculo que vai ser restaurado, ou que Deus está restaurando em nós, é o tabernáculo de Davi. Ele não destruiu o tabernáculo de Moisés. Existe o templo, mas a restauração é do tabernáculo de Davi. Nós aprendemos, usamos os modelos do templo e do tabernáculo, mas precisamos saber que nós somos tanto esse templo quanto esse tabernáculo. Nós somos um tabernáculo de sacrifício e adoração, e nós somos um templo de habitação de Deus. Mas é a liberdade do Espírito de Deus que quer restaurar em nós. Então, todos os modelos vivem em nós.
quando nós olhamos como um ritual apenas, nós distorcemos. O rema vira logos. E aí vira letra, não o logos em Cristo, vira a letra que mata. Em os sacrifícios, nós relembraríamos aquilo que o sumo sacerdote Jesus fez por nós, né? Com alegria, com dor e com alegria. Mas não seria um ritual. Até mesmo nós temos rituais dentro da igreja. Por exemplo, nós comemoramos ritualisticamente a Páscoa. Mas nós não sabemos o que é a Páscoa, nós não sabemos morrer. Nós não entendemos exatamente o que foi a morte de Jesus. Então nós temos o culto de Páscoa. Mas eu não sei que a palavra Páscoa vem de o anjo da morte passou por cima do povo lá no Egito. Vivendo isso. Exatamente. Então nós estamos propensos, temos a propensão, sei lá como se fala isso, ao ritualístico, que faz parte da velha natureza. Exato. Quando nós conseguimos entrar no Espírito, crucificar algumas dessas áreas da velha natureza, nós temos a liberdade em Deus de sermos livres e deixarmos o nosso vizinho ser livre também. Se o cara quer rolar no chão no Espírito, eu não vou me incomodar e criticá-lo. Eu vou ter o meu momento e a minha experiência com Deus. E vou deixá-lo na liberdade do Espírito. Em Atos 2 não foi uma coisa normal. Disseram que eles estavam bêbados. Deve ter sido um carnaval, entre aspas. Deixa eu usar uma palavra melhor, essa palavra não é boa. Deve ter sido, sei lá, um escarcéu. Nem sei de onde vem essa, mas essa por enquanto tá segura. Porque falaram, mas é muito cedo, eles já beberam, já estão bêbados. Então não estavam sendo comportadinhos e bonitinhos. No Espírito Santo há uma certa bagunça para nossa ordem humana, nossa caixinha, ela é quebrada. E o Espírito Santo, ele sempre vem romper as caixinhas para que nós não o coloquemos no legalismo, no ritualismo, no rigor, na religiosidade. Exato. Ele é incomum, ele é fora do comum, fora do normal, fora do natural, porque ele é sobrenatural. E isso é andar no Espírito, buscar a Deus, adorá-lo em Espírito e em verdade. Nós falamos nós já corremos e discorremos o livro todo, tá? Só pra vocês saberem. Mas eu quero voltar aqui no versículo 10, pra quem não leu, você vai ler e você vai entender que nós passamos já por vários versículos que eu não mencionei qual era, mas eu falei, tá escrito isso, tá escrito isso. Eu só vi uma pessoa fazendo assim, a verdade, porque eu sei que ela leu, então o que eu falei tá aí. A Débora também deve estar falando, é verdade, tava lá em algum lugar. Mas vamos lá no versículo 10, tá escrito assim, deixa eu terminar o 9. Mas aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Só remetendo, o que são esses antigos pecados, né? Vamos remeter para Daniel, por exemplo. Lá em Daniel 9, ele faz uma oração onde ele confessa pecado que não é dele. São pecados dos seus antepassados, que ele assume como se fosse dele e representativamente ele se arrepende, pede perdão por aqueles pecados que ele não cometeu pessoalmente, mas que estavam na linhagem dele pela iniquidade do povo. Então, existem pecados lá de trás que a gente não lembra mais, e existem os pecados dos nossos antepassados que precisam ser confessados, reconhecidos e confessados. E toda a legalidade que veio por meio deles precisa ser quebrada, anulada, cancelada. Só para lembrar que muitas vezes a gente faz, né? Como é, por que tem que fazer por interior? Por que tem que fazer libertação? Porque existem coisas que ficam registradas no escrito de dívida. E nós precisamos levar esse escrito de dívida para Jesus e falar, Jesus, olha, tá aqui, absolvido. Eu garanto pelo meu, mas eles ainda têm livre-arbítrio. E algumas coisas você quebra no espírito, mas o padrão já está na alma e o comportamento já virou vício. Por isso, muitas vezes nós quebramos algumas coisas no espírito. Nós quebramos, por exemplo, uma maldição hereditária e ela fica quebrada no espírito, mas a pessoa já está naquele vício e a alma já está no ciclo. Então você precisa mudar, precisa quebrar no espírito e haver uma mudança no comportamento da alma. Aí você corta no espírito, é fácil. Pode sair demônio, pode vomitar, pode ser difícil isso em 15 minutos. Mas a mudança do comportamento é que é o problema. Exato. Você sair da bigamidade, você parar de ser bígamo, como é que você faz isso? Você já tem 2 esposas e vários filhos. Perante a lei, como é que eu faço? Eu tenho que divorciar de um, ou eu nunca fui casado com o outro, eu preciso assumir os filhos, né? Então existe, e eu preciso escolher, eu fico com essa ou fico com essa, eu não posso ficar com as duas. Então, no natural, a complicação é que ela toma proporções em que elas barrem todas as pessoas ao seu lado. Então, um viciado, você corta aquilo no espírito, às vezes na hora, ela fica completamente sã. Tem pessoas que não passam por isso. Tem pessoas que quando você quebra no espírito, parece que ela entra no reino de uma maneira, nessa dimensão que permeia as células físicas do corpo dela e ela na hora nunca mais fuma,
não tem nem aquele período, não passa nem pela abstinência. E há pessoas que Deus vai usar essa abstinência para forjar alguma coisa nela. A gente não entende por que alguns são instantâneos e outros não. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós sabemos que Deus usa tudo. Ainda que Ele não tenha criado e não deseje isso, Ele usa tudo. Então alguns vão passar por esse processo. Nós não temos muita experiência disso ainda. Mas existem as prisões no Espírito. Se você lê o Salmo 88, por exemplo, Davi está clamando e ele está preso em calabouços no mundo espiritual. Como a gente sabe disso? Quando a gente tem visão, né? E a revelação da palavra. Porque o mundo espiritual, ele é ativo, está muito bem, obrigada. E nós, por não conhecermos o mundo espiritual, ficamos presos. E como diz Pedro aqui, ele fala assim, vocês são malditos porque vocês não entendem das coisas do Espírito. E rejeitam e ainda falam, nada a ver, diabo, Deus já venceu mais que vencedor. É mais que vencedor, mas não vive na vitória. Vive pulando de emprego em emprego, não consegue vencer em certas coisas, vê que a família está descambada. Então, o que acontece? Pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra como interceder pela minha família. Se você os ama, você já está mais que 50% do caminho andado para uma intercessão que vai gerar fruto. Porque muitas vezes nós intercedemos mecanicamente, mas não há amor. Então nos falta a compaixão de Deus. Se você sente um peso de intercessão por eles, comece a perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, como eu intercedo por eles? E entra em línguas. Deixa ele interceder. E quando ele te trouxer algo à mente, vai em cima daquilo e anota. E começa a buscar na palavra. Senhor, me explica que raio de... Que é isso, prisão espiritual? Nunca ouvi falar isso na minha vida. Me mostra na palavra onde está isso. E me ensina como fazer. Amém? Para você não sair todo estrupiado. Para você poder ajudá-los de um lugar são, que é de preferência nos braços do papai. O lugar mais seguro que existe. Vai adorar. E dentro dessa adoração, desse momento de intimidade com ele, buscando a ele, sabe quando você está nos braços do seu esposo, quando você precisa de pedir alguma coisa assim muito importante, você já prepara, né, o jantar, luz de velas, viu, Débora? Aprende aí. Aí você, né, a criançada foi dormir, você já dá meia luz, já põe um sonzinho, já vão dançar. No meio desse romance, você fala, benzinho, sabe aquele assunto? O problema é você lembrar no meio do romance com Deus. Né? Porque quando a gente começa a entrar numa adoração muito gostosa, a gente não quer saber de mais nada. Mas o Espírito Santo nos lembra. Bem, o que a gente faz sobre as crianças? Né? Como a gente vai... E a educação das crianças? Isso pode ser trazido num momento romântico. Não tem problema nenhum. O amado tá todo se derretendo, né? Não pensem que eu estou ensinando vocês a manipular Deus, gente. Deus não é manipulável, tá? Mas nós, de fato, Ele conhece os nossos corações. E se nós, de fato, estivermos com sinceridade ali, amando a Ele primeiro, o Espírito Santo vai gerar um momento para você perguntar certas coisas. E é nesse momento que, muitas vezes, você não se vê só nos braços do amado. Você se vê nos braços do Pai, lá em cima. Você se vê diminuindo, criança. E aí Ele vai falar, filha... Esse problema aí é aquele bichinho ali, ó. Que bichinho, pai? Aquele aqui pra direita, atrás de você ali? É, filha. Quer dar um chute na cabeça dele? Que legal! Posso? Lógico que pode. Você tá no meu braço, você tá nos meus braços. O que vai acontecer com você? Nada. Esse é o melhor momento pra você entrar em guerra espiritual por alguém. Dos braços do pai é o lugar mais seguro que existe. Apenas seguindo o comando dele, não fazendo por conta própria. Quando a gente faz em Deus guerra espiritual, ele põe a arma certa, no momento certo, você vai swing na medida certa, uma vez. Bate 3. E aí você tem a vitória, porque você foi no lugar certo, na hora certa, com ele. E quando se trata de prisões, você não tem como ir lá na esfera, no mundo espiritual, abrir uma prisão sem ele. Nunca. Você vai entrar nas regiões infernais. E a gente não pode entrar em lugar nenhum desse calibre sem ele. Então ele te... Não, mas eu tô... Não sei, mas se você quiser, a mamãe te empresta depois. O livro que ensina algumas dessas coisas, eu acho que vai esclarecer muita coisa pra você. Você pode ler essas coisas, não vai te fazer mal. Tem algumas pessoas que faz mal ler certas coisas, ainda não tá no tempo. O versículo 10 é importante pelo seguinte. Portanto, irmão, o que é portanto? Portanto, remete a tudo que veio antes. Lembra? Vamos ler como adultos aqui. Imagina que você está na escola lendo Shakespeare. Isso vai fazer prova depois. Lê direito. Portanto, né, nós que não somos cegos e vemos Deus em todas as esferas e dimensões e já tratamos e não nos esquecemos da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por que esse versículo é importante? Olha o que fala depois. Pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Meu Deus, peraí. Nunca jamais tropeçareis. Preciso entender isso aqui. Isso é importante. Se eu procurar fazer cada vez mais firme, solidificar, firmar, estabelecer,
é um caminho certo. Qual a vocação e eleição? Vocação e eleição. Seria um dom? A palavra vocação é a palavra chamado em Deus. É como se você estivesse falando, a sua vocação o seu chamado em Deus você é chamado para quê? E a eleição você é escolhido para quê? Qual que é o seu chamado em Deus? Deus está aqui, Ele te chama. Qual é o seu chamado? Vem, filho, para mim, venha ser reconciliado comigo. O seu chamado é ser filho de Deus, voltar à casa do Pai. Você foi criado para isso e agora você está sendo chamado de volta para isso. E a sua eleição? Porque diz aí, que mais pra frente, que todos são chamados. Ele quer que todos venham. Por que só alguns são escolhidos? Aí você vai lembrar do texto de Mateus 22:14. Mateus 22:14, você não precisa abrir. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são a vocação, muitos têm a vocação e poucos têm a eleição. A cruz é para todos. Então todos são chamados, mas quem são os que serão escolhidos? Quem são os reis que vão descobrir o que Deus escondeu, os mistérios do reino? São aqueles que falam: eu aceito esse caminho, eu creio nesse caminho, eu tenho a fé do Espírito, eu vou acrescentar em bondade, eu vou demonstrar todo esse fruto, ser frutífero, o fruto do Espírito, eu vou aceitar andar nesse caminho estreito. Não é um caminho moral, ele produz o que é moral, mas ele não é um caminho onde simplesmente você pode fazer coisas que são boas e corretas. Ele é um caminho no Espírito. Você tem que pegar Jesus. Jesus é a porta. Você tem que abrir essa porta, que é Jesus, e entrar nele. Como assim entrar nele? Você não passa pela porta, passa, mas ele é o caminho também. Então você passa pela porta e já entra no caminho que é Jesus. E ele é a vida que vai restaurar o Espírito em você para você poder ser reconciliado com Deus e ser escolhido. Então você entra nele, você entra pela porta, entra no caminho, entra na vida. E isso acontece no Espírito. E gera a transformação na alma e na mente. O maior problema nosso é a mente. A mente pensa carnalmente. Nós pensamos de maneira aristotélica. Nós pensamos como os gregos, nós somos filósofos. A teologia, ela é filosófica. Não se pode estudar Deus, é impossível. Temos que ter a revelação de Deus pelo Espírito Santo. E se nós não andarmos no Espírito, não temos como ter a revelação do Espírito. Porque Deus é Espírito, e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, porque isso precisa entrar no nosso Espírito. E quando nós declaramos a palavra, porque ela é sobrenatural e viva, o nosso Espírito recebe como águas vivas e nós somos lavados pela palavra. E cada vez que nós ouvimos certas verdades, isso gera como se fosse um endireitar, um encaixar, um alinhar do nosso ser, colocando o nosso espírito no lugar certo, a mente no lugar certo, a alma no lugar certo. Nós precisamos pensar com a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é algo que se estuda, é algo que se tem por revelação. Revelação do Espírito da promessa. Você vê como tudo se junta? Voltamos a falar de promessa. Revelação do Espírito da promessa. Então nós precisamos chamar quem somos. Eu tenho que estar firme na minha vocação. Eu sou chamada para ser filha de Deus. Eu não sou chamada para fazer um monte de coisa. Eu sou chamada para ser. Eu chego numa vila e eu desço lá do palácio do rei, assentada no meu cavalo branco, e eu chego lá no povoado e eu cuspo no chão, eu fico brincando com a minha espada em cima do cavalo, eu começo a dar um monte de ordem, eu sou uma estabanada. Eu estou agindo, fazendo coisas como filha do rei? Não. Então eu preciso descer do palácio, eu preciso, a partir desta dimensão do reino, eu preciso viver como filha do rei, para que o povo receba o que o rei tem para dar. Então eu desço em honra, eu estou representando o meu pai, então eu não desço de qualquer jeito. E quando eu falo isso, não é de qualquer jeito no físico, é de qualquer jeito no espírito. Eu posso estar de bermuda e regata e estar mais no espírito do que um engravatado. Lembra do corpo de Cristo. Você foi chamado para ser reconciliado, mas você... 1 Pedro que nós lemos, pedras vivas constroem algo. Existe um tabernáculo aqui, eu sou um tabernáculo, mas nós também somos tabernáculo. Se eu não cumprir a minha função no corpo, eu não sei ser tabernáculo com vocês. Se vocês não descobrirem qual é a sua função no corpo, para que aqui nós possamos ter home church e não só estudo bíblico, por isso que nós precisamos conhecer a palavra e andar no Espírito, porque nossa intenção aqui, que já foi no passado, não é ensinar a palavra, é viver a palavra, é entrarmos juntos no Espírito para transformar, mudar a esfera dessa cidade. É muito além, mas se nós não aprendermos a ler, estudar e buscar a Deus no íntimo, nós não temos o que compartilhar na comunidade. Então nós precisamos avançar. Eu creio que Deus me deu um chamado como mestre, então eu amo fazer isso. Para mim ensinar faz parte.
É um prazer pra mim, eu amo. Se quiser me ligar no meio da semana, toda semana marcar um dia, eu leio de novo o livro. Leio junto, palavra por palavra. Mas como corpo, como tabernáculo de Deus que nós somos, nós não estamos ainda cumprindo a nossa eleição. Nós estamos cumprindo o nosso chamado, a nossa vocação. Deixa eu não misturar os dois. A nossa vocação. Eu tenho uma identidade em Deus. A minha eleição, ela vai fluir da minha identidade. Eu tenho que saber que eu sou rei, não rainha. Rei, porque ele é rei de reis. Rainha está destruída já. Tenta ser rainha de eterno, mas ela não é e nunca vai ser. Nós somos reis. Tem problema. Chega lá mais tarde. Não dá tempo de explicar isso agora. Mas nós temos que entender a nossa identidade e para nós fazermos a diferença em intercessão, o que a gente quer fazer? A gente quer entrar, como fala na mente, meter nel espírito, né? Queremos compartilhar, você da revelação que Deus te deu, eu da revelação, tentar e ter, não só daqui para lá, mas fluindo todos. De você ter pérolas para me entregar, porque você foi ler, caiu no chão e o Espírito te arrebatou e ele te deu uma revelação de uma palavrinha aqui que vai acrescentar na minha, que vai acrescentar na sua. E aí ele nos leva no mundo espiritual e nós entramos em intercessão por alguém da sua família, abrimos as prisões e não sei o que, e você liberta. Aprender a andar no Espírito requer maturidade. E o trabalhar o efetuar da nossa salvação nos gera uma maturidade para sermos eleitos como aqueles que vão governar e dominar sobre a terra com Ele. A criação geme, aguardando. A criação ansiosamente aguarda, gemendo a manifestação dos filhos, não dos servos. Eu posso fazer 1 milhão de coisas para Deus. Se eu não for filha, eu não tenho o DNA do Pai. Um servo não recebe herança. Mas o filho, que é filho à imagem de Jesus, ele serve. Mas ele serve como filho. Ele tem a autoridade do rei. Quando nós estamos aqui em meio ao povo, nas trevas, nós descemos com a autoridade da luz. E nós trazemos os decretos do rei. E aquilo que nós decretamos, temos a autoridade pelo DNA que ele nos deu, pela autoridade que eu vos dei toda a autoridade nos céus e na terra. É para ressuscitar os mortos, é para libertar os cativos, é para curar os enfermos. Mas se nós apenas aprendemos, mas não vivemos, fica o logos. E aí Deus vai falar, eu já te ensinei, você não fez, está te matando. Porque uma vez que nós sabemos, nós temos que prestar contas. Se eu sei quem eu sou e eu não exerço o meu chamado, se eu sou uma coluna para ficar nesse lugar do prédio e eu não exerço o meu chamado, o prédio vai cair. Vocês viram no Estadão? O que foi aquilo? Um buraco dentro do prédio? É sobrenatural isso. Mas no mundo espiritual, se nós não estamos no lugar certo, no edifício vivo, que é a igreja, um organismo vivo, não numa instituição. Seu lugar é no organismo vivo. Se tem título, placa ou não, que seja dentro do organismo vivo daquele lugar. Quem tem o Espírito, quem ouve o que o Espírito está dizendo à igreja. Olha como é importante. Primeiro, eu nunca mais tropeçarei. E vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Quem disse que quando a gente diz sim para Jesus, nós entramos no reino? Preciso estar firme na minha vocação, firme na minha eleição, produzindo tudo isso aqui de... E então eu poderei entrar. Me será permitida a entrada no reino de Deus. Isso é muito sério. Nós fazemos muito pouco da palavra de Deus. O sacrifício de Jesus foi intenso. Foi um sofrimento terrível. O próprio Deus desceu da glória para se enfiar na barriga de uma mulher caída, ainda que favorecida aos olhos do Senhor, um útero de iniquidade. Vir nos dar o exemplo e sofrer tudo que nós sofremos e a rejeição do próprio Pai naquela cruz. Nós não podemos cuspir na cara dele. O sacrifício dele por nós precisa valer. Nossas vidas precisam ser transformadas. Nós precisamos cair na real. Nós precisamos acordar, despertar para a vida que Deus deseja para nós. Ele nos chama e Ele é tão misericordioso, mas nós não podemos crucificá-lo vez após outra, vez após outra. Ele está nos dando uma chance, Ele dizendo, olha para mim e me busca, me ama, eu te amo. Eu te dou o amor para você me amar, mas me busca primeiro o reino. O resto pode deixar que eu me viro. Fosse muita coisa, como se fosse difícil pra ele, mas não é. E Pedro diz, olha, eu vou exortar vocês quantas vezes forem necessárias. Vocês precisam compreender quem vocês são. Vocês precisam compreender quem eu sou. E vocês só vão saber quem são quando vocês começarem a olhar pra mim, porque eu sou o espelho perfeito, pra vocês saberem quem vocês serão em mim. A imagem e semelhança dele. Ele fala no 13, despertar-vos com admoestações. E é interessante que Jesus já tinha falado pra ele que ele estava pra morrer. Ele já sabia que ele estava pra morrer, então ele tem uma urgência de falar pra eles, queridos, por favor, ouçam, porque eu não vou mais estar aqui pra admoestar vocês, eu tô indo. Vocês precisam despertar. Admoestação, exortação, correção. Paulo tinha um sentimento duplo, né? Ele falava, gente, eu não sei quem é melhor. E eu sei que é melhor, maravilhoso ir, mas eu tenho um chamado aqui, eu tenho uma vocação aqui, eu tenho uma eleição aqui, vocês precisam de mim e é maravilhoso
maravilhoso estar aqui também, mas acho que é melhor estar lá, mas eu preciso estar aqui. A crise existencial de reino, né? A crise do reino é, eu fico pra servir vocês ou eu vou pra glória? Deixa eu sei que já acabou o nosso tempo, nós temos 10 minutos pra fechar. Deixa eu ver se tem alguma coisa muito importante. Aquilo que eu estava falando do mundo espiritual que nós precisamos conhecer, tá lá no capítulo 2. Você tem que começar do versículo 1, né? Sabendo que tem falsos ensinos por causa da palavra. E Deus castigará aqueles que andam, segundo, versículo 10, aqueles que andam segundo a carne, em imundas concupiscências, olha lá, concupiscência de novo, desprezam as autoridades, senhorio, dominações. É a mesma palavra que usa lá em Efésios, os dominadores deste mundo tenebroso. Despreza o que há no mundo espiritual. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar dos gloriosos anjos, ou dos gloriosos, mas aqui se refere, a palavra é doxa, a mesma palavra para glória, mas aqui pelo contexto se refere a demônio, autoridades espirituais. E aí fala assim, mas enquanto que os anjos, embora maiores do que esses caídos, em força e poder, não pronunciam contra eles blasfemos juízo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando, do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer do blá blá blá. São aqueles que rejeitam a verdade de Deus no mundo espiritual, acabam caindo numa cegueira e numa lama tão podre, tão nojenta, simplesmente por não crer no que está acontecendo no mundo espiritual. Acabam caindo ainda mais, ficam mais cegos ainda. Aí esses mesmos homens, no versículo 19, fala assim, no 18 fala que ele leva, a pessoa está tentando sair do erro, e esses loucos não ajudam, atrapalham a pessoa a sair do erro, quer dizer, ela vai prestar conta pela vida dela e pela vida do outro. Porque o outro estava tentando sair do buraco, ele falou, não, fica no buraco, o buraco tá bom. É literalmente isso, você não tá em trevas, tá tudo bem com você não precisa buscar mais a Jesus. Não, pode continuar sendo piedoso, religioso, faz direitinho o que mandaram você fazer. Isso já é conhecer a Deus. Isso é a mesma coisa que o cara saiu do buraco pra buscar a Deus, você chutou ele lá pra dentro e falou, aí é um lugar bom, fica aí na lama. E aí no 19 fala assim, prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Por que eles não conseguem enxergar que o outro tá tentando melhorar? Porque ele mesmo tá tão cego que ele é escravo da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se você é vencido pelo crack, você vira escravo do crack. É esse o sentido. Aquilo que vence você torna-se seu senhor. E se depois de terem escapado da corrupção, e se porventura eles conseguirem sair da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer dizer, conheceu alguma coisa, se ele for outra vez envolvido nessas concupiscências e vencidos, tornou-se o primeiro estado dele pior do que o último, ou seja, o porco volta para a lama, o cachorro volta para o vômito. E isso me diz que eu posso conhecer a Jesus e eu posso voltar atrás. É aquilo que está escrito em Hebreus 6,46. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a resolver-se na lama. Então, é possível nós perdermos a nossa salvação porque nós a efetuamos diariamente, carregando a nossa cruz e crucificando o velho homem. E que fique na cruz, né? O que foi crucificado, que fique lá, para que nós possamos ir de glória em glória. Mas é possível nós retrocedermos e perdermos a pérola preciosa. O terceiro capítulo fala, já acabou o nosso tempo, fala do dia do Senhor, e é um texto um pouquinho complicado, dependendo da sua teologia, porque hoje em dia nós temos filmes que falam dos fins dos tempos e muitas pessoas acham que aqui Pedro está falando disso. Como o fim dos tempos não sei quando vai acontecer, nós precisamos trazer isso para o nosso hoje. O que eu vou fazer com o dia do Senhor? Capítulo 3 fala do dia do Senhor hoje. Fala aqui, primeiro no comecinho fala que céus e terra são banhados de água. Jesus é a água viva. Ele esteve sobre a terra antes de serem separadas as águas das águas e a terra da terra. E a corrupção entrou na terra com o homem, estando a terra sob o domínio do homem. Deus falou, homem, olha, você que vai cuidar disso aqui, você vai dar nome para os animais e tudo mais. Você vai trazer a dimensão do reino, você vai fazer a ponta da dimensão do reino com essa dimensão natural. Você vai ser o rei aqui. Mas eu sou seu pai, tá? Não esquece. Aí um dia Adão esqueceu que um pai foi fazer um decreto que não veio do pai, né? Obedeceu ao outro. Perdeu a coroa e a terra entrou na corrupção, como nós havíamos dito. Por causa dessa corrupção, entrou também o juízo para a terra. E aqui diz que a terra, o destino dela é ser consumida pelo fogo. Aí tem uma palavrinha que a gente nunca lembra quando a gente lê. Ela é M-A-S, vírgula. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo para Deus não é como o tempo para você. E se a tua redenção veio hoje, a terra está aguardando a manifestação dos filhos hoje. Então, não espera a terra receber o juízo, porque você recebeu a redenção para que a terra seja remida.
O Senhor não retarda na sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém, no grego quer dizer absolutamente ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender para entrar no reino. E aí ele diz assim, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Então, acorda todo mundo, que você não sabe quando é. Então, efetua sua salvação todos os dias e começa a gerar glória nessa terra hoje. O nosso presente é o nosso tempo mais importante. E como todo dia é o nosso presente, todo dia é tempo de andar com o Senhor. De sermos tabernáculos vivos de adoração, de oração, de agradar o Senhor, de termos a presença, a habitação do Senhor em nós. Aí ele fala assim, os céus passarão com grandes... Ele vai falar aqui o que é o destino da terra por causa do pecado. Os céus passarão com grandes trondos, elementos ardendo, aquele monte de coisa apocalíptica que a gente vê em filme, né? E aí fala assim, mas, nós, lá no 13, depois de tudo isso, mas nós não somos iguais, porque nós, segundo a sua promessa, olha lá a promessa de novo, nós aguardamos novos céus e nova terra. O que nós somos nele? Nova criatura é a mesma palavra. Nova criatura. É vinho novo. Esse novo é mesmo que esse novos céus e nova terra. Aonde estão os novos céus e nova terra? Estão na autoridade que ele deu para nós para sarar essa terra. Se haverá uma nova, eu não sei, mas hoje a nova terra e o novo céu, a chave está na minha mão. Pelo sangue do Cordeiro que me foi dado, a criação, ela não geme para ser destruída, ela geme para ser restaurada. Então, assim como eu me tornei nova criatura pelo sangue do Cordeiro, a terra será renovada. Ela se tornará nova, o processo de corrupção cessa, a cura da terra, ela começa a produzir onde ela não produz. Porque uma nova criatura satisfaz o gemido da criação e ela é nova. Novo céu e nova terra, onde habita o quê? A justiça. E nós somos vestidos e revestidos de justiça. Vamos começar então nosso estudo da carta de 2 Pedro, ou a segunda carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, que é muito mais longa, são 5 capítulos, nessa são só 3. Lembrando que os capítulos não são algo que Pedro incluiu na sua carta. Mas ele escreveu aos judeus messiânicos, aos judeus que são da dispersão, os que não estavam em Jerusalém, não estavam em Israel. São os judeus que foram dispersos, que viviam dentro do Império Romano. Então eles eram estrangeiros a Israel, mas eles eram da dispersão. Os judeus foram dispersos. A palavra é diáspora no grego. É uma palavra conhecida que nós usamos hoje também. Então são pessoas que conhecem o Antigo Testamento e Pedro, ele faz menção ao Antigo Testamento várias vezes na sua carta. Por exemplo, será que eu anotei no comecinho aqui? Sim. No capítulo 13 ele faz menção aos profetas e aos apóstolos, os escritos dos profetas e os escritos dos apóstolos. E também ele fala bem no finzinho do 3º capítulo, ele fala algo em relação às escrituras e como se as cartas de Paulo também fossem escrituras. As cartas de Paulo já estavam circulando, porque Pedro escreve lá para o ano 66 depois de Cristo, um pouquinho antes do seu martírio. E ele, dentro dessa carta, ele fala que ele já escreveu uma carta anterior, fala que essa é a segunda carta, então nós sabemos que são só apenas 2, e se houver uma terceira veio depois dessa. Ele menciona algumas curiosidades, por exemplo, que Paulo fala difícil, nós já sabemos, né? Porque em vários lugares nós estudamos que Paulo fala como vocês são nécios, como vocês são crianças, como é difícil ensinar algo mais para vocês. Vocês não conhecem nem o básico, como é que eu vou aprofundar, né? Como nós vamos mergulhar no mais profundo? Então, Pedro reconhece que a mesma dificuldade que nós temos hoje, eles tinham também naquela época. Paulo não era fácil de ser compreendido para o crente carnal.